Irmãos, estamos vendo aqui a aliança e vendo esse momento onde Abraão também, irmãos, ele faz aqui um memorial, né? Ele faz um altar, ele leva a um sacrifício. Impressionante como Deus aqui chama Abraão a fazer algo, a dar o seu único filho. Agora continua a leitura comigo. Nós paramos no vídeo anterior exatamente falando desse lugar do altar. No monte do Senhor se proverá. Verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho. Olha a ideia do unigênito de novo, gente. E não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas, abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gente, Abraão aqui é chamado a dar o seu único filho. A aliança que Deus faz com o homem não pode ser uma aliança unilateral. Não podemos estar querendo tudo de Deus e dar nada para Deus. Não podemos entrar numa dimensão onde achamos que podemos... eu recebo tudo de Deus, mas não entrego nada a Ele. Isso não é o que Deus nos chamou para viver. Isso não é o que foi outorgado a cada um de nós. Isso não é o que foi chamado a cada um de nós. Nós fomos chamados para entrar nessa aliança. Nada que Deus peça a mim e a você pode ser negado para Ele. Nada que Deus nos chame a entregar pode ser deixado de lado. A gente sabe que Abraão não fez isso literalmente, mas por toda a postura de obediência dele, ele entregou Isaac. No coração dele, irmão, estava ofertado. No coração dele estava entregue. Ele até acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Mas o coração de Abraão estava exatamente nessa dimensão do dar. Agora, o que acontece? Reparem uma coisa. Isaac pergunta onde está o cordeiro para o holocausto. E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Porque, irmãos, o sacrifício que era necessário para o homem seria de um cordeiro. Naquele momento temos um carneiro preso entre os arbustos. É aquele animal na mais tenra infância, o carneiro ou carneirinho, né? Que depois da fase adulta é o mesmo animal que é o cordeiro. Quando ele é tomado dali, irmãos, ele é o substituto de Isaac. O cordeiro ainda não tinha se manifestado, embora Isaac, o próprio Abraão, tenha dito: olha, tem tudo aqui, mas aonde está o cordeiro? Ele não está. O carneiro é pego e oferecido no lugar de Isaac. Mas através da obediência de Abraão, irmãos, é confirmada uma aliança tão poderosa. Por quê? Porque Deus, ao dizer e ao confirmar toda a bênção, toda a geração que viria, irmãos, nós vamos perceber daqui a pouquinho que ele também está liberando aquele que seria a descendência de Abraão, porque nós sabemos que Jesus Cristo vem da descendência de Abraão. É através de Cristo que viria. É através dele que essa dimensão viria para todos nós. Quando João Batista vê Jesus Cristo, ele diz: esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus proveu para si, para ele mesmo, o cordeiro para o sacrifício. Deus não poupou o seu próprio filho. E isso, irmãos, foi aliançado de uma forma tão poderosa quando Abraão foi capaz de dar Isaac. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas me deixa dizer algo. O pai da fé não é apenas aquele que crê que Deus pode dar Isaac. O pai da fé também é aquele que crê e entrega o seu Isaac. Na nossa geração nós temos pessoas que creem no Senhor para receberem do Senhor, mas muitas vezes não creem no Senhor para darem ao Senhor. Lá em Tiago capítulo 2
fala que essa fé de Abraão, ela foi realizada, ela foi cumprida em obras. Quando? Quando ele deu o seu filho Isaque. Interessante que, se você olhar bem, Abraão, ele é citado e junto por Tiago, na epístola de Tiago, junto com a Raabe. Raabe acolheu os espias. E aí ele cita o acolhimento dos espias e ele cita a doação de Isaque como obra feita, né? Como a fé viva, não uma fé morta, sem obra. Foi com essas obras que eles confirmam a fé que eles possuíam. Agora, as duas obras são interessantes. Acolhimento por Raabe, acolheu os espias, e a entrega de Isaque. A verdadeira fé, gente, ela acolhe o que vem de Deus e ela tributa, rende, entrega isso que recebeu para Deus. Nós precisamos de pessoas que creem nesse nível de aliança. Deus empenha-se nessa aliança com Abraão, abençoando ele dessas formas tão incríveis. Hebreus capítulo 6, vai comigo lá em Hebreus capítulo 6, verso de número 13. Diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito por sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uau! Reparem que a promessa e o juramento, irmãos, estão associados. São essas duas coisas que é impossível que Deus minta. Pela promessa, pelo que ele prometeu, e pelo juramento. Como ele não tinha ninguém maior do que ele jura por si mesmo. Porque o juramento acabaria com... vou fazer ou não vou fazer? Eu juro que vou fazer. A contenda, a briga tinha que acabar. Agora, irmãos, Deus jura por si mesmo. Deus está se interpondo em juramento. E a gente percebeu isso. Deus está se colocando nesse juramento. Agora, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe uma coisa. A gente percebe que o Senhor, ele está prometendo tudo isso para Abraão. Agora, né, a gente já pode falar. Deus está prometendo tudo isso para Abraão. Deus dá o nome para Abraão. Deus dá toda a dimensão desses passos que a gente está vendo em aliança. Deus está dando tudo isso. Mas, irmão, interessante. O que isso tem a ver conosco? Por que essa aliança, gente? Por que essa aliança? Fica comigo. Por que essa aliança, toda essa bênção que nós vimos nesses 9 passos, o próprio Deus se doando, o próprio Deus protegendo, o próprio Deus guardando, por que tudo isso tem a ver conosco? Por que tudo isso tem a ver comigo e com você? Por causa, irmãos, de algo que fala de uma cicatriz. Lembram disso? Esse passo faltou dizer, mas eu deixei faltando aqui com um propósito com vocês agora. Porque esse passo fala de uma cicatriz que Deus manda Abraão fazer no seu próprio corpo, como um selo, como um sinal de aliança. Vem comigo. Gênesis capítulo 17. Por favor, abram nesse texto comigo aí, na casa de vocês, aonde vocês estiverem. Abre aí comigo. Gênesis 17, verso de número 11.
Eu vou ler do verso 10 para a gente pegar o contexto da aliança aqui, tá? Gênesis 17, verso 10, diz assim: esta é a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Verso 11: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Haveria uma cicatriz no corpo do homem. Abraão, a partir de Abraão, nós vemos a instituição ali, irmãos, da aliança com a circuncisão. Na aliança mosaica, a circuncisão se confirma, vamos dizer assim, se institucionaliza, se formaliza ainda mais. Mas nós temos uma coisa: nós temos Abraão sendo circuncidado. Nós temos agora todos os filhos de Abraão sendo circuncidados. A descendência dele, os homens seriam circuncidados. A circuncisão, irmãos, é uma incisão feita, um corte feito na pele sobressalente do pênis, do órgão masculino, né? E ali seria feito essa circuncisão. Aí você diz assim para mim: Drummond, por que no órgão genital masculino? Porque, irmãos, a semente do nascimento numa mulher, nós sabemos, ela vem do homem, né? O judeu chamava a ideia do esperma de semente. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, né, a semente da mulher que de ti há de nascer, né, a semente que vem é a semente do homem. É aquilo que vai ser gerado, é a criança que vai ser gerada. Muitas vezes os filhos eram falados como semente, né? A semente lá é pequena, germina e cresce. A ideia da criança que está no homem, que depois será semeada na mulher, fala dessa semente. Agora, a aliança devia estar exatamente no órgão genital masculino. O sinal da aliança devia estar ali. Os homens de Israel deviam carregá-la, porque ela era um sinal da aliança. E através dela, todos aqueles que são da descendência, e falar descendência, irmãos, é como se estivesse falando os filhos de Abraão. Ou seja, os filhos de Abraão viverão as bênçãos de Abraão. Aqueles que descendem da aliança de Abraão viverão as bênçãos que Abraão vivia, porque a bênção não era só para ele, a bênção era para os descendentes dele, para aqueles que seriam ou viriam da linhagem de Abraão. Não é à toa, gente, os religiosos às vezes eles usavam isso, né? Os fariseus, os saduceus, eles gostavam de dizer que eram filhos de Abraão, né? Eles que tinham descendência. Deus é tão maravilhoso, Jesus confrontando, disse: olha, até dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos de Abraão. Isso é um orgulho, porque de fato, irmãos, embora seja equivocado o orgulho deles, porque se baseava numa postura simplesmente religiosa e não de fé, de vida, mas havia algo
na promessa de Abraão. Por que Deus está visitando o povo para libertar eles? Porque eles são filhos de Abraão. Deus já começa a falar com Moisés em Êxodo 3, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele deu o seu nome para Abraão, mas está dizendo o seguinte, ei, eu tenho um compromisso com Abraão para deixar a linhagem, a descendência dele escrava aqui, eu vou libertá-los. Porque filho de Abraão não vai ficar escravo, na escravidão, não vai viver debaixo de jugo do inimigo. E o jugo da dimensão de Faraó sobre o povo de Israel era um jugo que o Deus de aliança, por ter uma aliança com Abraão, não permitiria que os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, ficasse presa. Há uma bênção de Abraão, irmãos, nós vimos que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Há uma bênção de Abraão que viveria com os seus descendentes que a Deus clamasse, que se manifestariam na vida deles. Veja isso comigo em Gênesis 28. Gênesis 28, verso 14, fala dessa bênção. E aqui, irmão, deixa eu ler com vocês o verso 13. Vamos ver essa bênção aqui, Gênesis 28, verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra. E a tua descendência será como pó da terra. E estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, a bênção de Abraão agora, com quem é essa fala? É com Jacó. Deus era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, e o terceiro nome nessa aliança tão importante é Jacó. E a Jacó, irmãos, essa bênção é dita como algo que também fluiria, e Deus daria a eles. Deus manifestaria essa bênção a eles. Por quê? Porque eles eram muito bons? Não, irmãos. É porque eles eram os filhos de um homem que teve uma aliança com Deus. E Deus honra a aliança que tem. Isso é tão forte, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele reconhece essa aliança. Ele reconhece a profundidade dessa aliança. Turma, vem comigo, com muita atenção. Não distrai, não. Vem comigo. Lucas 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 15. Lucas 13, a partir do verso 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta, o que, gente? Filha de Abraão, ao qual 18 anos Satanás tinha presa. Irmãos, essa mulher estava 18 anos com um problema, uma enfermidade, na qual ela andava curvada. E Jesus vai curar no sábado. E os religiosos não recebem bem a ideia de ser curado no sábado. Jesus, assim, corrige eles com muita veemência, falando assim, hipócritas. No sábado vocês não libertam o boi, o jumento de vocês que ele tinha que beber. Se ele estiver preso, estiver com sede, vocês não tiram ele para ele poder beber. Aí ele fala aqui não convinha soltar da prisão essa filha de Abraão. Filha de Abraão, irmãos, era uma expressão para dizer alguém que veio da aliança que Deus fez com Abraão. Porque filho de Abraão, irmãos, gente que está debaixo da aliança de Abraão, não deve viver presa. Não deve viver cativa de Satanás. Porque Deus prometeu aos filhos de Abraão que iria contra os inimigos dos filhos de Abraão. Irmão, o Senhor disse para Abraão, não foi isso?
que contra os teus inimigos eu vou. Jesus está indo, irmãos, contra Satanás, que é o inimigo da nossa alma. E essa mulher é livre da enfermidade. Ele nem fala aqui, irmãos, exatamente de cura, mas de libertação. Parece que Jesus está vendo que a enfermidade dela é causa direta, embora nem todas as enfermidades sejam, mas essa enfermidade não era uma causa, vamos dizer, natural, mas uma causa de opressão de Satanás. Então Jesus diz, filha de Abraão não deve ficar presa, em outras palavras. Porque filha de Abraão tem aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus não vai ficar preso no cativeiro do inimigo, no cativeiro de Satanás. Uau! Vai um pouquinho para frente comigo. Lucas, capítulo 19. Essa passagem a gente conhece mais, mas olha o verso 9 só. Lucas 19, verso 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele explica que a salvação veio a essa casa porque esse aí também é filho de Abraão. E essa pessoa que ele está mencionando que é filho de Abraão, irmãos, é Zaqueu. Zaqueu era um homem que provavelmente, irmãos, pelo que tudo indica na Bíblia, não era bem visto pelos próprios religiosos judeus da época. Porque ele ganhava dinheiro. Tanto é que Jesus disse isso, depois que ouviu, ele dizia assim, olha, se eu defraudei alguém aqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando Jesus ouviu isso, Jesus diz, hoje se cumpriu a salvação, pois este também é filho de Abraão. Filho de Abraão, descendente de Abraão, é uma pessoa, irmãos, que tem direito, se crer, se voltar para Deus, de viver a salvação. A salvação de si mesmo, a salvação do pecado, a salvação do inferno, é algo para alguém que está debaixo da aliança, que é filho de Abraão. Talvez você me escute falar isso, falar assim, Drummond, você está muito empolgado, mas nós não somos judeus, nós somos gentios, nós somos brasileiros, nós não somos da descendência de Israel. Então aperta os seus cintos agora, turma do Carisma Santo André, para ler o que você vai ler comigo agora. Gálatas 3, verso de número 6, diz o seguinte, assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé em Santo André, em São Paulo, no Brasil, que os que são da fé são filhos de Abraão. Oh, amado, eu estou dando essa aula de aliança de sangue para pessoas que são filhos de Abraão por causa da fé, e a bênção que um dia alcançou Abraão lá perto de Ur dos Caldeus, agora te visita onde você está, te libera a vida do próprio Deus, a glória do próprio Deus. Ele te diz, eu sou o teu escudo, a tua fortaleza, a tua segurança, eu sou aquele que se deu por você na cruz do Calvário, que jurou por si mesmo, que estabeleceu a si como padrão de cumprir a promessa que ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Filho de Abraão não vai viver escravo do diabo, filho de Abraão vai viver livre, vai viver liberto, vai viver curado pelas promessas de Deus. Deus é fiel, irmãos. Não é a um homem, Deus é fiel à aliança que ele fez, a aliança que ele brotou, a aliança maravilhosa que chega até nós pela fé. Verso 7, aleluia, aleluia. Se você pode, como seu pai da fé mesmo, irmão, dá um glória a Deus aí onde você está. Sabe, rende mesmo louvores ao Senhor. Ele é fiel, ele é digno. Ah, irmãos, ele abençoou um homem há milhares e milhares de anos atrás, pensando em mim e em você. Queríamos crer. Ah, a bênção chegou até nós. Você não é amaldiçoado, você é abençoado. Uau! Volta os seus olhos aqui até os 11, irmãos. Aleluia, Deus é fiel.
Verso de número 7. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro. Uau! Anunciou primeiro o Evangelho. Gente, isso é muito louco. Deixa eu ler de novo o versículo. Uau! Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gente, sem medo de ser repetitivo, me deixa ler esse versículo de novo. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. De fato que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Pula comigo no verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Carisma Santo André, redobra a atenção, olha o verso 14. Para que isso? Para que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição por nós? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por quê? Para quê? Para quê que Jesus se fez maldição no nosso lugar? Para quê? Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e que para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dizia as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Uau! Jesus se fez maldito na cruz do Calvário, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo, irmãos, que agora aquilo que era bênção de Abraão, agora também pode ser bênção na minha vida, pode ser bênção na minha história, pode ser bênção na minha família, pode ser bênção onde eu estiver. Agora eu sou abençoado, não por causa simplesmente dos meus méritos e esforços, mas por causa de Jesus Cristo. Essa bênção chegou até a mim. A descendência de Abraão vai a Cristo, e de Cristo vai até a mim e até a você, que cremos em Jesus Cristo. Nós não estamos mais estranhos às alianças da promessa. Vem comigo na sua Bíblia num texto que nós lemos na primeira aula, Efésios capítulo 2. Efésios 2. Aleluia. Efésios 2, verso de número 12. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Estranhos, distantes às alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus,
Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Nós, os gentios, estamos longe, estranho às alianças da promessa. Mas hoje, eu e você, através de Jesus Cristo, entramos nessa dimensão tão maravilhosa, que é a bênção de Abraão. Irmãos, essa aliança abraâmica, ela é um gancho muito precioso para nós entrarmos e mergulharmos na nova aliança. Mas antes de falar da nova aliança, eu quero, de uma forma bem panorâmica, bem rápida, bem breve, falar de duas alianças que acontecem nesse período, né, ou nessa dimensão até a nova aliança. Depois de Abraão se firmar em Deus em essa aliança, vemos as descendências, Isaac, Jacó, vemos a história de José, né, que foi até o Egito, que preservou o povo, e tudo que Deus faz com o povo de Israel. Até que Deus levanta um libertador chamado Moisés. E quando Deus manda esse Moisés, a gente tem um período de mais de 400 anos. E esse período de mais de 400 anos, até que houvesse libertação, o povo de Israel, a nação de Israel, vamos entender isso, ela não era nação, não vivia como uma nação diferente da do Egito. Veja, quando você está como estrangeiro numa terra, você se submete às leis, aos costumes daquele lugar. Você tenta manter um pouco da sua cultura natal, vamos dizer assim, né? Mas você tem normas diferentes naquela nação. Se um brasileiro vai para os Estados Unidos, ele tem uma série de coisas, irmãos, que não é igual no Brasil. Ele tem que se submeter a questões muito diferentes por causa daquela nação. O povo de Israel, irmãos, era muito numeroso. Teólogos, historiadores acreditam que mais de 1 milhão de pessoas estavam ali no Egito, quando Moisés foi para lá libertar o povo de Israel. Eles não eram um povo, não viviam como um povo independente, como uma nação exclusiva de Deus. Eles viviam misturados à cultura e agora à escravidão do Egito. Deus envia Moisés, por aliança que tinha com Abraão, os filhos de Abraão não vão ficar escravos. Deus atende ao clamor, esse povo também está clamando. Deus envia Moisés para libertar o povo. Quando Deus envia Moisés, nós sabemos a história. Moisés, então, é esse libertador que Deus está enviando. Pragas veio sobre todo o Egito e o povo é liberto. Agora pensa comigo. Eles são povo de Deus, filhos de Abraão. Agora, eles viveram por muitos e muitos e muitos anos com Israel, com o Egito, perdão. O que o povo conhecia era a escravidão e os costumes e normas do Egito. Quando Deus liberta esse povo, no pé do Sinai, nós temos a aliança chamada Aliança Mosaica. Mas o que temos pela frente, irmãos, é uma série de palavras que Deus diz ao povo de Israel, que trazem para eles uma postura que indica também ética, que indica também como Deus queria que o povo vivesse em comunidade. Se a gente olha o famoso 10 mandamentos, eles são as palavras dessa aliança firmada entre Deus e o povo. E eles estão divididos, irmãos, em mandamentos diretamente dados entre o homem e Deus, mas principalmente entre o homem e o povo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas amarás ao próximo como a ti mesmo, fala de um relacionamento com o próximo. A Bíblia fala de honrar teu pai e tua mãe, então a ordem familiar está estabelecida. A Bíblia fala para não cobiçar, os 10 mandamentos fala não cobiçareis nada do outro, nada, dinheiro, bens, coisa alguma, roubar, matar, tudo isso é proibido. Ou seja, o que Deus está dando para esse povo? Deus está dando para esse povo agora mandamentos que indicam uma vivência com Ele e uma vivência como comunidade. O povo tem instituições no deserto que são muito claras para esse período que o povo está vivendo dentro do deserto. E você vai ver questões como alimentação, questões como menstruação da mulher, até fezes, irmãos. A Bíblia vai colocar para que eles tenham uma vivência, uma convivência melhor. Você sabe que a mulher, por exemplo, menstruada, ela era tirada do arraial, era afastada. E nenhum indício de pano ou de sujeira de menstruação devia estar junto com as 12 tribos no arraial.
A mulher passava-se dias fora para que depois de ela estar menstruada, ela poder voltar. As fezes também, gente, tinha ordenança dentro do livro de Levítico, a gente percebe isso, para que não se fizessem, por exemplo, dentro do convívio ali. A pessoa ia para longe do arraial, no deserto, né, fazia ali as fezes e cobria as fezes e poderia voltar. Não deveria nem ter fezes, nem sangue. Até isso Deus está falando. Eu acho interessante que hoje, qualquer médico, gente, vai dizer isso pra gente, né? Ele vai dizer que sangue e fezes, se estiverem no meio de um povo, podem trazer doenças. Qualquer médico fala isso. Por isso que é um projeto muito grande, um desejo muito grande que no Brasil haja um saneamento básico, porque esgoto a céu aberto, irmãos, pode dar tantas doenças, tanta coisa terrível, velho. Deus está cuidando então da limpeza, da higiene, da saúde do povo. Várias questões que envolvem isso são faladas por Deus. E não apenas isso, mas temos também nessa aliança a instituição de toda a realidade sacrificial. O sangue é derramado. E o sangue é derramado, e a gente vê, irmão, são muitos sacrifícios que são feitos dentro da lei. A lei, ela institucionaliza sacrifícios que já eram feitos até antes mesmo da lei. A gente leu aqui várias vezes patriarcas da fé como Noé e Abraão trazendo sacrifícios ao Senhor. Agora, na lei, isso é dado a todo o povo, ensinado a todo o povo. Por que tinha que ter o derramamento de sangue? A gente já aprendeu isso. Porque sem derramamento de sangue, não há o que, gente? Remissão de pecados. Vários sacrifícios eram feitos não só para perdão de pecado, mas também como gratidão, como oferta ao Senhor, por algo que eles reconheciam que o Senhor fez, de comunhão. Mas o sacrifício, irmãos, que condizia a respeito dos pecados do povo, era feito comumente, porque sem aquele derramamento, o povo não seria perdoado. E a lei, quando foi dada, irmãos, a lei mostrou para o homem que o homem não tinha condição de viver o padrão daquilo que era correto. A gente percebe, e Paulo vai falar isso em Romanos, que a lei ela revela o pecado do homem, ela não resolve o pecado do homem. A lei mostra o que é reto, o que é justo, o que deve ser seguido. Mas o homem, por causa da sua natureza pecaminosa, por causa do pecado que há na natureza humana, não consegue praticar essa lei. Por isso, Deus já institui uma série de sacrifícios para que o sangue seja derramado e o povo possa assim ser perdoado e caminhar juntamente com ele. Então, essa aliança, irmãos, ela é firmada não só através da dimensão das palavras de Deus, como mandamentos que Deus dá ao povo para que o povo possa seguir, não só como coisas que Deus dá para que o povo viva como comunidade, mas através de uma lei que Deus dá ao homem e esse sangue que é derramado para que o homem seja perdoado. E a lei, diz o escritor de Hebreus, a sombra dos bens vindouros. Ou seja, o que Deus está fazendo seria a sombra do que na verdade viria. Na nova aliança, sabemos que agora o Espírito Santo habita em nós e ele capacita a gente a crucificar a nossa carne, a crucificar as obras da carne e manifestar o fruto do Espírito. O que na lei o homem não tinha condição, na graça o homem agora pode praticar. Romanos 6, verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Ou seja, vocês vão estar debaixo do favor do Senhor, da graça do Senhor. E por estar debaixo da graça do Senhor, vão conseguir vencer o domínio do pecado. Percebemos que o sangue, então, é demonstrado através dos sacrifícios. A lei do Senhor é dada. A realidade dessa aliança, ela é firmada entre Moisés, o povo e o Senhor. Eles agora têm, debaixo dessa realidade, também um selo, um sinal da aliança. Vamos ver o sinal da aliança mosaica. Vem comigo. Êxodo 31, verso 16 e 17. Êxodo, verso
capítulo 31, versos 16 e 17. A aliança que vamos ver aqui tem um selo, tem um sinal. Olha aqui, verso 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Perdão, gente. E ao 7º dia descansou e tomou alento. O sábado aponta para essa realidade do descanso. Deus fez o homem descansar. Isso seria como um sinal da aliança. Então o sábado aqui, ele é como um selo de uma aliança que está baseada também, embora esteja na velha aliança, no descanso em Deus e em sua provisão e palavra. Amém? Até o próximo vídeo.